Vamos orar, amados irmãos, queridas irmãs, vamos abrir a nossa boca para orar, agradecer a Deus por mais um dia, Senhor, por mais uma semana. Te exaltamos e te glorificamos, engrandecemos o Senhor e nos colocamos mais uma vez aos teus pés, porque aqui nos sentimos confiantes, seguros, aqui nos sentimos guardados. Senhor, somos muito gratos pela vida. Exaltamos o Senhor porque sabemos da tua bondade, da tua fidelidade. Sabemos que o Senhor é bom e que nada, absolutamente nada acontece sem que o Senhor assim o permita. É claro, algumas coisas não são muito boas, não. Mas mesmo assim exaltamos e glorificamos o Senhor. Senhor, cuida de nós. O Senhor nos fez assim, com um corpo, com uma alma e com um espírito. O Senhor sabe que nós precisamos ser cuidados no todo, espírito, alma e corpo. Sustenta-nos, Senhor, somos fracos, pequenos, assustados, inconstantes, somos dados às obras da carne. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Recebe nesta manhã nosso culto e nossa adoração. E livra-nos, ó Deus, de todo o mal que provém da mentira. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu apresento aos teus pés, no nome poderosíssimo do Cristo Jesus, aquele que verdadeiramente se entregou por cada um de nós, deu a sua vida por cada um de nós. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor por mim e por todos os meus, no nome do Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, cultuadores do Deus eterno e verdadeiro, verdadeiros adoradores do Senhor, eu vou deixar aqui para vocês uma pergunta. Se você quiser responder, depois responde lá no grupo, ou pode responder no particular também, não tem nem particular, né? Responde no nosso zap se você quiser. Eu gostaria de ouvir a sua posição a respeito desse assunto. Gostaria de saber o que você pensa desta pergunta que eu vou fazer, né? Não tem nada a ver com o que vai ser proclamado hoje. O assunto hoje é religião mundial. E para isso eu já convido você para você abrir o livro do Apocalipse, capítulo 17, versículos do 1 ao 18. Eu não vou ler tudo isso porque nosso tempo aqui, né? Então eu vou falar daquele trecho que diz da grande meretriz, que é
a religião mundial. É disso que eu vou falar, mas eu quero deixar a pergunta aqui, não esqueci da pergunta não. Estou só explicando, esclarecendo. A pergunta é a seguinte: eu quero saber o que você pensa, qual a sua opinião sobre anjos e sexo. Se demônios, por exemplo, são anjos caídos, né? Eu não vejo outra possibilidade de direcionar os demônios a não ser como anjos caídos. Eu quero saber se um demônio, por exemplo, faz sexo, instiga alguém a fazer sexo. Por exemplo, para você entender bem minha pergunta, demônio da prostituição. Existe? Alguém alguém trai alguém por influência maligna? Quero saber isso de você, meu irmão. Saber isso de você, minha irmã. Alguém é adúltero? Adúltera? Ah, foi o demônio que me levou a fazer isso. O demônio se apossou de mim. Eu quero saber. Quero saber o que você pensa. E amanhã, se Deus nos der graça o suficiente, a gente fala sobre este assunto, mas eu quero entender direitinho o que você pensa, tá bom? Então, se você quiser, né, manda lá a sua resposta, ou no nosso grupo Graça e Paz, ou pode mandar no meu zap mesmo, que é o número do meu celular. Fique à vontade, mas eu gostaria de receber comentários a respeito, né? Vamos lá. Então hoje a gente vai falar, o assunto abordado aqui é religião mundial. A Bíblia, em Apocalipse, capítulo 17, versículos do 1 ao 18, a Bíblia diz que haverá, né, uma religião mundial no final dos tempos. Depois do arrebatamento, durante este período de tribulação, a Bíblia diz que haverá uma religião mundial. E o termo que a Bíblia usa, né, a Bíblia trata desta abordagem da religião mundial como a grande meretriz. A gente chega a essa conclusão, né, lendo a Bíblia, óbvio, e também lendo o Velho Testamento, porque o termo meretriz no Velho Testamento é usado sempre como uma metáfora, indicando uma falsa religião. Então, por exemplo, as falsas igrejas que existem hoje, que são muitas, a grande maioria das igrejas denominacionais são falsas, são mercantilistas, fazem da fé um negócio, um bom negócio. Já foi melhor, né? Mas as falsas igrejas continuam hoje ainda arrecadando muito dinheiro.
já arrecadaram muito mais. E a Bíblia trata essas falsas igrejas, essas falsas religiões, como meretriz. Meretriz. Termo muito pouco usado hoje, né? Um beijo, fica com Deus. Deus abençoe você e o Doriva. Mas é tratada como meretriz as falsas igrejas, as falsas denominações. Isso tem sido debatido durante séculos, né? Os teólogos e comentaristas bíblicos abordam esse tipo de assunto, né? Sobre o termo meretriz usado na Bíblia. E a gente sabe que no final dos tempos haverá uma religião que será mundial, não será única, creio eu, mas será mundial, né? E muito se cogita, muito se fala, olha, a religião mundial será o catolicismo, outros já dizem a religião mundial será o islamismo, outros falam, olha, é o NON que será a nova religião mundial. O NON, você sabe, né? É a nova ordem mundial. N-O-M. NOM. Cada um fala uma coisa, na verdade nós não sabemos, né? Existem muitas possibilidades e muitas teorias a respeito do assunto. O que a gente sabe, porque a Bíblia diz isso, então nós sabemos, fundamentados na Bíblia, é que essa religião mundial, ela estará, como toda falsa religião, sendo comandada por um falso profeta, e ela fará parte do fim dos tempos. Esta religião mundial, essa meretriz, vai corromper, vai adular, né, as pessoas, de modo as pessoas serem seguidores fiéis dela, e ela talvez, a gente não pode afirmar determinadas coisas, talvez ela seja uma junção, né, de tudo que existe hoje. Talvez ela seja uma junção do islamismo, do espiritismo, de tudo que existe hoje. Talvez tudo isso junto venha a constituir esta religião mundial. Todas as seitas, todos os ismos de hoje, talvez venha a formar esta nova religião mundial, que vai existir para aqueles que creem na Bíblia. Esta religião vai existir, e porque ela é citada em Apocalipse capítulo 17, versículos do 1 ao 18. E ela será uma religião falsa, porque ela não será fundamentada em Cristo, óbvio. Ela não será fundamentada no grande eu sou, que é o Deus Todo-Poderoso, né? E esta falsa religião vai dominar povos, multidões, nações e línguas, idiomas. Isso você lê lá em Apocalipse 17, no versículo 15. Isso quer dizer, isso significa que ela terá uma autoridade
universal. E lendo o livro do Apocalipse, esta autoridade universal será dada a esta falsa religião pelo próprio anticristo, que é quem estará governando o mundo naquela ocasião. Estará governando tudo o que acontecer naquele tempo. Se você tiver a curiosidade, pelo menos, de ler Apocalipse, capítulo 17, nos versículos 2 e 3, você vai ler que esta meretriz, ela vai cometer adultério com os reis da terra. A gente, quando lê a Bíblia, não pode se esquecer que determinados termos que ali são usados porque foram escritos. A Bíblia foi escrita, o Velho Testamento, há 3.500 anos atrás, 4.000 anos atrás. O Novo Testamento, um pouco mais recente, 2.000 anos atrás. Então, alguns termos usados são termos da época em que foi escrito, né? Apocalipse 17, 2 e 3 fala que esta meretriz vai adulterar com os reis da terra. É claro que se refere ao que existia na época e que dominava o mundo político, que era o reinado. Quando diz que ela vai adulterar, está dizendo da influência que esta falsa religião vai ter com os governantes do nosso mundo atual, com as pessoas influentes deste mundo atual. E hoje, tanta gente influente, né? Tem até esta profissão hoje, né? Influenciar é uma profissão. E esses que influenciam, que ditam comportamento, moda, costumes, né? Estas pessoas serão as primeiras a serem arrebanhadas para esta falsa religião, para que elas possam, inclusive, influenciar os seus seguidores. Olha só, isso seria muito difícil de acontecer, por exemplo, quando do descobrimento do Brasil. Vamos usar essa data, uma data de livro, 1500, né? Se essa religião estiver, se isso que está por acontecer, porque essas coisas estão por acontecer, e alguns dizem assim, mas nunca acontece. Ora, porque Deus prepara este mundo, né? Jesus, por exemplo, nasceu numa época, e se você for ler historicamente sobre o nascimento de Jesus, né? O povo judeu era extremamente oprimido pelos romanos, porque os romanos eram dominadores de grande parte do mundo conhecido daquela época. Mas por que Deus permitiu? Outro dia a gente falou por que Deus permite determinadas coisas, né? Porque estão dentro de um propósito de Deus. E passado aquele tempo, hoje a gente analisa. Hoje a gente consegue ver coisas que o povo daquele tempo não via e não conhecia e não entendia. Como daqui a um tempo, as pessoas que viverem vão ver coisas, entender coisas que nós não vemos ou não conhecemos. O domínio romano foi essencial à construção de estradas. Os romanos
construíram estradas para todo lado. Enfim, os romanos levaram muita prosperidade até para os países que eles dominaram. Então ficou muito mais fácil para a época de 2000 anos atrás as notícias correrem com o progresso trazido pelo Império Romano. Tudo tem uma data certa, correta, perfeita para acontecer. E a gente observa que até essa, não estou dizendo que será especificamente através destas pessoas, nem estou colocando essas pessoas, esses influencers, né, como pessoas malignas. Não é isso. Eu só estou tentando mostrar a perfeição de Deus, né? Em 1500 existia algum influencer. Quem é que influenciava? Quem influenciava o mundo em 1500 era a França, né? Na moda, no requinte, na maneira de falar. Eram os espanhóis, os ingleses e um pouquinho, ou quase nada, os portugueses. Mas então as coisas acontecem exatamente num tempo perfeito de Deus. Porque hoje até pessoas que influenciam milhares, às vezes milhões de pessoas, né, hoje são profissionais. E essas falsas religiões, obviamente, vão, de uma maneira ou de outra, atrair essas pessoas para que elas propaguem uma falsa veracidade, uma inverdade provocada por esta falsa religião, por essa meretriz, como a Bíblia trata. A expressão bíblica, né, com quem se prostituirão os reis da terra e com quem o vinho de sua devassidão? Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Vou botar o óculos, fica mais fácil para ler, né? Pode se referir àqueles que estão bêbados com o poder que recebem por adorar um falso Deus desta religião. Por quê? Esta religião será falsa, será comandada por tudo que é falso. E aqueles que se entregarem a essa meretriz, que se prostituírem com ela, receberão também um falso poder. Como Satanás, o diabo, né, o capiroto, o cão, cada um usa aí um termo, né? Como o diabo frequentemente aprisiona aqueles que cobiçam o poder, muita gente será atraída para esta meretriz, para esta falsa religião, que nós vamos mais uma vez enfatizar isso, né? Ninguém sabe se já é uma religião existente ou se será uma religião nova, criada, inventada. As alianças forjadas por essa religião falsa unirão, porque isso a Bíblia nos ensina, que essas alianças vão unir novamente a igreja ao Estado, numa posição que a igreja nunca esteve, nem na Idade Média. Na Idade Média, né, a igreja mandava tanto quanto o rei. Muitas vezes houve vários casos em que
A igreja derrubou o rei, né? Coroou o rei, e a igreja desta falsa religião, esta falsa igreja, ela vai estar com muito mais poder do que ela tinha na Idade Média. O versículo 6 de Apocalipse 17 descreve esta meretriz como embriagada com o sangue dos santos. E quem são esses santos, né? Os santos serão aqueles que ainda, nestes dias, testificam ou testificarão de Jesus Cristo. Esses serão os santos. E o assassinato de crente, ou de crentes, é melhor colocar, durante a tribulação, será parte do plano do anticristo. Então, é claro que ninguém está querendo normalizar isso, né? É comum, isso vai... Não, isso é chocante, né? Mas a perseguição de cristãos pelo mundo, né, que hoje acontece, e que sempre aconteceu, logo depois da morte e ressurreição de Jesus, isso foi muito mais acentuado, né? Depois deu uma acalmada, agora está começando de novo, mas isso faz parte, né, do plano do anticristo, como está lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Muitos que se opõem à religião mundial, ou que se oporão a esta religião mundial, porque isso ainda é futuro, isso pode ser semana que vem, mas ainda é futuro, mesmo que isso aconteça semana que vem, é futuro nos dias de hoje, né? Eles serão decapitados, as pessoas serão mortas. Quem diz isso é Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Leia, viu, meu irmão? Leia, viu, minha irmã? Leia, para você confrontar aquilo que eu estou falando com a Bíblia. E aqueles que se recusarem a adorar o anticristo, simplesmente não receberão, né, a tão falada marca da besta, que ninguém sabe o que é. Até hoje ninguém sabe o que é, e eu quero deixar claro que os cristãos verdadeiros, vivos, ou que nascerão até o arrebatamento, também não saberão. Não, porque não passarão por este evento aqui na terra da marca da besta. Então não precisa se preocupar qual será. Olha, a marca da besta é o chip, é não sei o que, é não sei o que lá, é a vacina. Cada um inventa uma coisa aí, né? Mas não se preocupe, porque o verdadeiro cristão não passará pela marca da besta, que é a marca que vai permitir ou não, permitir para quem tiver e não permitir para quem não tiver, a compra, a venda, e aí a sobrevivência vai ficar muito difícil naquela época, né? Está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículos 16 e 17. Eventualmente, amado irmão e querida irmã, a meretriz, esta falsa igreja, num período, muito provavelmente, já na grande tribulação, que é a segunda parte da tribulação, que é composta de duas partes de 3 anos e meio, conforme nos indica o livro de Daniel, esta religião mundial vai perder o favor do anticristo.
ele vai querer chamar para ele a adoração mundial. Ele não vai permitir mais que a religião receba a adoração, mas ele vai querer o anticristo, ser adorado pelo mundo, né? E ele não vai compartilhar mais esta adoração do mundo com os profetas, os sacerdotes da falsa religião, né? Por mais favores que ela já tenha feito para ele neste período. O anticristo quer a atenção, ele vai querer a atenção do mundo todo pelo seu milagroso retorno dos mortos. O anticristo vai retornar dos mortos. Está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículos do 3 ao 12. Capítulo 13, versículo 3 e versículos do 12 ao 14. E ele vai voltar dos mortos e vai se revoltar também contra esse sistema religioso e vai destruir essa meretriz, essa falsa religião, e vai querer se estabelecer como Deus. Ele vai exigir ser adorado como Deus. E isto muito provavelmente vai acontecer em Israel, em Jerusalém, porque ele vai se assentar no trono e ali ele vai querer ser adorado como Deus. O trono será o templo, o terceiro templo a ser construído. Sobre este engano, nosso Senhor Jesus nos diz que será tão grande que, se fosse possível, até mesmo os eleitos cairiam nele. Então, irmão e irmã, veja que a coisa será tão tenebrosa que até mesmo aqueles que são cristãos verdadeiros poderiam cair neste engano, de tão parecido com a verdade que ele será. Né? A gente não pode se esquecer que nós carregamos conosco, né, ditados antigos, né? Por exemplo, só para você ter, eu não estou achando, é difícil explicar isso, né? Há quantos anos a gente carrega esses ditados, essa maneira de falar? Isso vem dos nossos tataravós, né? E a gente vai carregando, a gente vai arrastando isso e vai passando isso para frente, né? Só vendo para crer, por exemplo. As pessoas verão, né? O sujeito lá ressuscitar dos mortos. Então, muita gente, eu vi aquilo acontecer, eu vi ele ressuscitar. Como é que ele não vai acreditar? Se isso já vai fazer parte também, já faz parte da gente hoje, né? Quanta gente já vê uma coisa e acredita até que aquilo que não, mas eu vi com esses olhos que a terra há de comer, e aí vai toda aquela, né, aquela teatralidade, né? Mas muitas vezes você viu aquilo que queriam que você visse. Mas naquela época, já carregado com tudo isso da própria humanidade, as pessoas vão acreditar ao ponto de Jesus dizer, né, que, se fosse possível, até mesmo os eleitos cairiam nesse engano. E por que não é possível? Porque o próprio Espírito Santo de Deus, né, não permite que
o verdadeiro cristão seja enganado, principalmente sobre as coisas santas. Então entenda que tudo que está acontecendo é apenas um introito, um preparatório, né, para aquilo que está por vir. Então eu não tenho nenhum receio em dizer que as coisas estão ruins demais e que nós nos preparemos, porque elas vão ficar piores. Porque o funil está se fechando, está se afunilando as coisas que estão por acontecer. Deus querido, Pai eterno e todo-poderoso, eu quero exaltar e glorificar o Senhor por tudo isso que nós juntos aqui aprendemos hoje e vamos a cada dia com um preparo melhor para as coisas que estão por vir sobre o mundo, não é especialmente sobre esse ou aquele, aquela pessoa, aquele país, não é. É sobre o mundo todo, porque isso são eventos mundiais, né? Aqueles que acreditam na Bíblia, como eu acredito, creem em tudo isso, e há aqueles que não acreditam. Que o Senhor tenha compaixão, tenha misericórdia, que o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos fortaleça e nos dê a graça de todos os dias continuarmos crescendo um pouquinho, seja, nesta graça e no conhecimento do Senhor. Fica conosco, Senhor, e livra-nos, ó Deus e Pai, da mentira. Esta é minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém. Eu quero, amados irmãos e queridas irmãs, fazer aqui um pedido a Deus por todas as pessoas enfermas. Eu quero fazer uma oração pedindo a compaixão, a misericórdia, a ação de Deus sobre os corpos enfermos, ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso. O Senhor nos criou, o Senhor conhece a cada um de nós. Foi o Senhor que nos fez. E com o passar do tempo, Senhor, nós vamos desgastando. E eu peço, Senhor, que o Senhor coloque as tuas mãos santas por sobre cada um de nós, nossos irmãos e irmãs, que estão precisando, Senhor, do toque santo do Senhor sobre os seus corpos, as suas almas, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que pode curar. O Senhor tem poder para tudo. O Senhor fez os médicos, os medicamentos, mas o Senhor é aquele que pode curar também. Coloca, Senhor, as tuas mãos, eu peço, por sobre quem estiver enfermo, quem estiver com enfermidade, esteja conosco nesta manhã de segunda-feira. Alivia as dores, alivia as pressões, regulariza, Senhor, e te suplico, todo o sistema, todas as funções do corpo. Ó Senhor, que o teu nome seja exaltado e glorificado nestas vidas. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E estamos orando a Ti, Senhor, clamando a Ti, porque cremos
que o Senhor pode fazer. Cremos que o Senhor está fazendo pela tua santa bondade. Cura, Senhor. Restaura, Senhor. Recupera, Senhor. Regenera, Senhor. Dá novo ânimo, nova vida, nova alegria. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.